Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Então, fiquem atentos, prestando atenção na nossa aula, nosso conteúdo, que a tia também vai corrigir a nossa atividadezinha hoje. Então, sempre prestando atenção. A tia manda as atividades para casa e corrige sempre nas nossas aulas. Sempre no finalzinho do capítulo, a tia está corrigindo a nossa atividade, tá bom? Então, fique atento. Então, nós vamos ver cada uma dessas camadas individualmente, qual é a característica de cada uma dessas camadas. Prestando atenção, meus amores, em cada uma dessas características. Nós vamos começar pela primeira camada, que é a camada da troposfera. A camada da troposfera é uma camada mais próxima da crosta terrestre. Então, essa camada, ela é a mais próxima da crosta terrestre. Nela, dentro dessa camada, nós encontramos as características dela. O que é que nós podemos encontrar nessa camada, pessoal? Nós encontramos o ar usado na respiração de plantas e animais. Então, na troposfera é onde que encontramos o ar usado na respiração. Na respiração. Qual é esse ar, pessoal? O oxigênio. O oxigênio. É nesta camada que é usado na respiração de plantas e animais. Tem outra coisa que nós também podemos encontrar nessa camada, pessoal. Então, vamos lá, acompanhando a tia no livro, na página 22. Ela é composta também pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosférica. E quais são os elementos encontrados na atmosfera, pessoal? Vocês lembram aí? Dá uma lembrancinha aí da aula de ciência. Quais são os elementos encontrados na camada da atmosfera? É o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. São esses elementos que é encontrado na camada da atmosfera. E também encontrada na troposfera. Agora, pessoal, nós vamos para a nossa segunda camada, que é a nossa camada da estratosfera. É a segunda camada da atmosfera, mais próxima à Terra. Então, essa camada, pessoal, é a mais próxima da Terra. É a mais próxima da Terra. E o que é encontrado nesta camada, pessoal? Nela encontra-se camada de ozônio, responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioleta, pessoal. Essa camada é encontrada a proteção dos raios ultravioleta. Essa camada de ozônio, ela é responsável. A camada de ozônio é encontrada em qual camada? Na estratosfera. E ela é responsável pelo quê, pessoal? Pela proteção dos raios ultravioleta. E o que é esse raios ultravioleta, pessoal? Todas as vezes que nós vamos à rua, ou se expor, ir para uma praia, ou para uma piscina, nós temos que se proteger com o protetor solar. Esse protetor solar nos protege desses raios ultravioleta. Nós temos também, pessoal, a terceira camada, que é a camada da mesosfera, que é a terceira camada atmosférica, que se estende até aproximadamente 80 quilômetros acima do solo. Então, nós temos a 80 quilômetros acima do solo, essa camada da mesosfera, caracterizada por ser uma camada muito fria. Nós falamos em camada fria, muito fria, você vai lembrar desta camada, que é mesosfera, que é a camada muito fria. Sua temperatura pode alcançar até 100 graus negativo. 100 graus negativo. Então, pessoal, essa camada, ela fica até 80 quilômetros, altura de até 80 quilômetros. Ela é a terceira camada
nós vamos falar da quarta camada da atmosfera. Essa camada é a termosfera. Ela é uma camada que se localiza acima da mesosfera. Ela também tem suas características próprias. Quais são essas características que ela tem, esta camada da termosfera? Ela é conhecida como quimiosfera. É uma camada mais extensa e mais quente da atmosfera. Alcança os 500 quilômetros de altura, pessoal. Essa camada da termosfera. Ela é uma camada formada por moléculas que se estende de 80 a 1.000 quilômetros de altitude. Pessoal, quando nós falarmos de altitude, nós estamos falando a referente ao nível do mar. Quando nós falamos em altitude, é referente ao nível do mar. E nela também, pessoal, quando a gente fala aqui em termosfera ou ionosfera, também é encontrada também as partículas elétricas, que é as ondas de rádios. É encontrada nessa ionosfera. Elas é encontrada as ondas de rádio. E dando continuidade, pessoal, nós vamos falar sobre a última camada da atmosfera. Que esta camada da atmosfera é a quinta camada. A quinta camada, pessoal. Que é a camada exosfera. É uma camada superior da atmosfera. Nesta camada, pessoal, é encontrado os satélites. Nesta camada, você pode observar os satélites nesta camada da exosfera. É a camada mais extensa das camadas. Tem o início a partir de 1.000 quilômetros de altitude. Lembrando que a altitude está se referindo ao nível do mar. Sua temperatura chega até 1.000 graus Celsius, que se caracteriza como uma camada mais quente, pessoal. Uma camada mais quente. Nesta camada, pessoal, você pode observar as naves espaciais. Aí no seu livro, você pode observar a última camada, exosfera, as naves espaciais, os satélites. Tudo isso nós encontramos na camada exosfera. Nela eu já falei antes que também nela é encontrado os satélites. Então, lembrando novamente, pessoal, a camada atmosfera é o quê? É uma camada de gases, vapor de água e partículas de poeira. É uma camada de gases que envolve e protege a vida na Terra. A atmosfera está dividida em 5 camadas. Quais são as camadas da atmosfera, pessoal? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. São essas camadas da atmosfera. Nessas camadas também acontecem alguns fenômenos naturais, como, por exemplo, nós podemos falar do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural do planeta Terra, que permite a manutenção da temperatura em condições adequadas à vida das espécies. Então, pessoal, quando nós falamos de efeito estufa, ele é um fenômeno natural que permite vida aqui na Terra. Porém, pessoal, com o aumento dos gases poluentes emitidos, principalmente quando nós falamos de gases, nós estamos falando principalmente pelos combustíveis fósseis. Quais são, professor, esses combustíveis fósseis? É o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, pelas indústrias e pelas queimadas, que forma-se uma camada gasosa que atua como isolante térmico, acentuando o efeito estufa natural. Diante disso, pessoal, ocorre um aumento considerável na temperatura do planeta, prejudicando o desenvolvimento de muitas espécies, alterando, pessoal, até mesmo, pessoal, alterando o regime de chuva, causando secas e inundações, que pode prejudicar
esse efeito estufa aí, porque nós sabemos que é um efeito natural. Mas o que é que acontece? Esses gases é soltado na atmosfera e ele atua como isolante térmico, acentuando o efeito estufa natural. Então, ele atua como isolante térmico e pode prejudicar, causando o quê, pessoal? Seca e até mesmo inundações em algumas partes do nosso planeta Terra. Então, meus amores, vocês viram aí as camadas. A tia apresentou novamente as 5 camadas. E agora, vamos para a nossa atividade. Prestando atenção, meus amores, que a tia vai estar corrigindo a atividade do livro, na página 23, 24, 25 e 26 do livro. Então, logo após, a tia também vai explicar a atividade que vocês vão estar realizando em casa. A atividade que foi para casa, para vocês responderem em casa. Então, prestando atenção, os coleguinhas que estão tendo aula presencial, a tia vai explicar em sala. E quem está assistindo a videoaula, a tia vai explicar agora a atividadezinha para você estar realizando em casa. Na primeira questão, vocês estão observando essas palavras que estão no quadro. Complete as frases abaixo com as palavras que estão no quadro. Em seguida, procure no diagrama e diga algumas palavras que se repetem. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão preencher esses espaços aqui com essas palavrinhas que estão no quadro. A atmosfera é uma. Aí você vai observar qual a palavra que se encaixa nesse espaço. A tia não vai falar as palavras, porque vocês vão ler com calma e preencher essas palavrinhas. Depois que vocês preencherem essas palavrinhas, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão procurar nesse diagrama aqui, ó. Tia, mas tem palavras que tem no diagrama que está repetida. Não tem importância. Não tem importância. Você vai procurar nesse diagrama aqui algumas palavras. Vou dar um exemplo aqui. Quentes. Aí você vai botar aqui, ó. Quentes.
São palavras que você observou que a tia completou. Quentes. Ó, tem ela aqui, ó. Tá observando? Tem essa palavrinha aqui. Então, você vai observar e circular essas palavrinhas que estão aqui e vai circular aqui, essas palavras no quadro. Esses espaços e depois circular essas palavrinhas que estão no quadro aqui no diagrama. Na segunda questão, complete o texto abaixo. A tia colocou um textozinho, você vai preencher. A atmosfera é o quê? Observe, meus amores. A tia vai dar aqui uma dica. Observe. A atmosfera faz o quê? Protege a superfície terrestre dos... Aí você vai observar dos raios, aí você, ultravioleta. Aí você vai continuar observando e colocando as palavrinhas corretas. Nessa quarta questão, você vai preencher verdadeiro ou falso. A finalidade das coordenadas geográficas é localizar qualquer elemento na superfície terrestre. Você vai ver se é falso ou verdadeiro. Na quinta questão, complete o retângulo, dando sentido à frase. Coordenada geográfica consiste na união de quê? Paralelos e meridianos. Aí, ó, você observe, meus amores. Meridianos são aquelas linhas verticais. São essas linhas verticais. E paralelos são linhas horizontais. Aí, da mesma forma, você vai começar a preencher aqui, ó. Completando a frase e dando sentido. Os paralelos são linhas imaginárias. Aí você vai colocar aqui o que completa essas palavrinhas para ficar a frase correta. V para a verdadeira ou F para as falsas. Você vai observar aqui o globo terrestre é dividido em linhas conhecidas por coordenada geográfica. Verdade. Você observa que nós temos no globo linhas horizontais e linhas verticais. Qual é a linha vertical principal? É o meridiano de Greenwich. Qual é a linha horizontal principal? A linha do Equador. O que é? Indica a posição em graus de um ponto qualquer na superfície terrestre em relação à linha do Equador, em direção norte e sul. Aí você vai observar e colocar aqui a palavrinha correta. O que é? Da mesma forma, a letra B. Na oitava, você vai sublinhar a frase correta. Aí, e faça as correções necessárias nas incorretas. Aí, nesta oitava questão, a tia não colocou as linhas para você corrigir. Por isso, nessa oitava questão, a tia só quer que você sublinhe. Não é para corrigir nenhuma, só é para você sublinhar. A tia retirou as linhas daqui para você não escrever nada, é só para você sublinhar. Na nona questão, você vai marcar alternativas verdadeiras. Aqui, as afirmativas verdadeiras. Meus amores, nessa 10ª questão, você vai observar qual o ponto cardeal que a linha do Equador divide. Tá vendo aqui a linha do Equador? Ela divide a Terra em leste ou oeste, ou norte ou sul. Você vai observar aqui e colocar o ponto cardeal daqui e o ponto cardeal daqui. E o meridiano nesse globo aqui, ele divide a Terra como? Qual o ponto cardeal daqui? E qual o ponto cardeal daqui? É norte ou sul, leste ou oeste? Aí depois você vai colocar, escrever o nome de cada hemisfério em que ele se divide.
A tia, bem no iniciozinho, disse o nome desse hemisfério e disse o nome desse meridiano. Aí você vai colocar o nome deles. Na 11ª, você vai fazer a numeração correta. Coordenada geográfica, paralelos, meridiano, latitude e longitude. Lembrando, meus amores, que vocês que estão em casa, vocês têm a oportunidade de pesquisar no livro. Os coleguinhas em sala vai responder juntamente com a tia, em sala de aula. Então, prestando atenção na nossa atividade.